Então o Vasco está evoluindo. A gente sim, agora hoje o que me preocupa muito é o resultado. Depois de mais uma derrota do Vasco, dessa vez em casa para o Bragantino por 2-0, o time amarga a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro com só 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. O técnico Fernando Diniz disse na coletiva após o jogo que o time está evoluindo. Será que está evoluindo mesmo? Será que agora o time vai deslanchar? Eu não vou falar de contratação agora, não vou ser incoerente. Cheguei aqui semana, quarta-feira, estava falando que eu gosto do elenco do Vasco. Pontualmente, se a gente tiver bons jogadores para contratar, a gente vai contratar. O sinal de alerta do Vasco está ligado desde quando eu cheguei. A situação no Campeonato Brasileiro é uma situação extremamente delicada. O time tem 10 pontos em 11 partidas. E é isso em relação... Bom, vocês vão perguntar daqui a pouco em relação ao jogo, mas vou até me adiantar. A gente... O que prejudicou demais a partida, nós tomamos 2 gols, mas extremamente fáceis de serem evitados. Uma bola parada que a gente treinou muito. Os caras tiveram 2 ou 3 escanteios e conseguiram fazer um gol na gente. Uma bola raspada de primeiro pau. Com 2 minutos de jogo, um lateral nosso, que a gente entregou, e terminou no escanteio do lado oposto. Que é uma coisa que também a gente tinha alertado. Que eles acabam, quando eles pegam a bola, eles tiram a bola de um corredor e botam no outro. E um segundo gol mais fácil de ser evitado. Uma área, 2 caras para marcar na área, a gente conseguiu não marcar. E deixou o jogador finalizar. E de maneira geral o time não jogou mal com a bola. Não jogou mal. Finalizou 20 vezes, o Bragantino finalizou 4 vezes. A gente não teve efetividade, a gente teve chances claras para fazer o gol e não fez o gol. Mas a gente precisa ser efetivo, mas mais do que ser efetivo a gente pode tomar outro tipo de gol. Porque o adversário se esforçou muito para fazer, fez coisas diferentes que o Bragantino até poderia ter feito, que é um time bom, mas não foi o que aconteceu. A gente facilitou demais os 2 gols que a gente tomou. Fato é que o torcedor vascaíno já não aguenta mais essa fase do time no Campeonato Brasileiro e depois dessa fala do Fernando Diniz, gerou muita revolta da torcida. E convenhamos, o vascaíno tem razão da revolta. O time tá próximo da zona de rebaixamento com um desempenho pífio e ainda por cima o treinador diz que o time tá evoluindo. Qual mundo encantado o Diniz tá vivendo? E se você gosta de tretas e polêmicas do futebol, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Não, eu não acho problema do Vasco que eu cheguei há pouco tempo. Sim, quando ganha, eu cheguei há pouco tempo e fiz um monte de coisa. Quando perde, não deu tempo para eu trabalhar. Não, eu tô aqui, sou eu responsável. A partir de agora, sabe? Desde quando eu cheguei. Eu repito, o time não fez a partida ruim. Os caras estão treinando e treinando muito comigo. Só que a gente cometeu falhas coletivas hoje, dos 2 gols do Bragantino, que a gente não poderia cometer. E isso causou pra gente a derrota. Entramos com alguns jogadores um pouco que no segundo tempo subiram de produção. O Paulo Henrique foi não só ele, que a gente melhorou e podia ter feito o gol e não oferecemos quase nada para o Bragantino. Eu fui colocando o time mais para frente e assim a gente não conseguiu de alguma forma ser um time mais agressivo e ficou menos vulnerável que no primeiro tempo. Então o Vasco está evoluindo. A gente sim, agora hoje o que me preocupa muito é o resultado. Não adianta a gente jogar bem, finalizar 20 vezes e perder o jogo. Não adianta. A torcida quer vitória, a gente quer vitória, a gente precisa de vitória. Na tabela de classificação não está lá quem joga bem. Então, quando você olhar a tabela de classificação, nós estamos lá ou na zona de abaixamento ou perto da zona de abaixamento. Então a gente precisa ganhar jogo. Agora, se fala assim para mim, a gente não vai aumentar a nossa chance de ganhar jogo jogando mal. Mas jogando bem, a gente tem mais chance de ganhar do que de perder. Então, que a gente, no jogo específico de hoje, foi muito claro, muito factual. A gente ofereceu praticamente 3 finalizações para o Bragantino e tomamos 2 gols. Obrigado. Então, uma das coisas que de fato eu não conheço na plenitude do elenco, mas hoje as 2 substituições foi perto do final. Mas não dá para a gente fazer as 5 substituições faltando. Você pode até fazer, mas faltando 30 minutos. Aí você machuca alguém, se alguém, você não tem como mexer mais no time. Então, eu fui fazendo as substituições na medida que eu achava. Às vezes o jogador, eu percebo que eu estou um pouco mais cansado. Aí você tem que fazer uma conta daquilo, assim, do time que está mais treinado, o entendimento tático do jogador, se o time vai melhorar ou não, que é a conta que eu procuro fazer. Em relação ao Veguete, não é porque eu desconfio dos outros, é porque eu confio muito nele. É um jogador que tem muito gol, tem muito carisma, um cara confiante. Então, numa condição que você precisa fazer gol, a gente ia no segundo tempo. Tem muito cruzamento, como teve. Então, o Veguete hoje, ele dificilmente ia sair do time, dependente de quem tivesse no banco. Se tivesse mais um jogador com a característica dele, ia ficar 2 centroavantes. Porque a chance mais fácil para a gente fazer o gol hoje, no segundo tempo, seria um gol de cabeça. Ou uma bola de rebote, que a bola foi para a área e voltou. Porque o jogo eles fecharam, foram colocando gente para trás, colocaram 3 zagueiros. Então, não é desconfiança de quem entra, é uma confiança grande que eu tenho no Veguete. Vamos analisar o que foi o jogo, né? Vamos pensar junto aqui. O que aconteceu de falta de recomposição não foi no segundo tempo. Isso aconteceu no primeiro tempo, por isso que a gente tomou gol.
Então não é uma coisa, é sempre mais, já falei isso outras vezes, que perde o jogo e a gente acaba fazendo uma análise meio torta das coisas. A gente teve falta de recomposição no começo do jogo, nos 20 primeiros minutos e até tomar o segundo gol. O segundo gol foi uma falta de recomposição muito clara, então os jogadores não estavam cansados. E no segundo tempo a gente teve pouca, a gente até voltou bem, quando a gente teve que voltar, o Bragantino não se armou muito para contra-ataque, estava mais armado para não tomar o gol. E eu concordo muito com você disse o seguinte, assim, o time já sabe que tem que recompor. A gente foi extremamente eficiente na recomposição contra o Melgar, mesmo com 3-0. E hoje a gente foi muito, que a gente tomou um gol, tá bom, tá 1-0, então a gente tá 1-0, vai dentro do primeiro tempo, a gente vai ficar exposto, não vai voltar rápido, a gente precisa fazer o segundo gol. É muito mais fácil você tomar como tomou do que fazer o primeiro. Então eu acho que o time já entendeu que precisa recompor rápido, principalmente para defender. Se vira 1-0 é diferente o cenário, 2-0 para o adversário, fica mais tranquilo para defender. Então, no fundo, o time já entendeu o que precisa fazer, precisa ser mais consistente. Não dá para fazer contra o Fortaleza, fazer contra o Melgar, fizemos bem também lá contra o Lanús e deixar de fazer um jogo como o de hoje aqui. Mas em relação a esse trio ofensivo e Tietê e Coutinho, eles têm essa natureza, essa capacidade de fazer essa recomposição fisicamente, eu digo, até no primeiro tempo? Não tem. Assim, se não tivesse, você não fez contra o Fortaleza? Não fez contra o Melgar, fez o tempo todo contra o Melgar. Você pegar um vídeo aí, pode pegar e assistir. Fizeram com muita dedicação. Então, lógico que tem. E também não é uma coisa, não tem como não ter. Isso é uma coisa simples. Ter boa vontade para correr para trás só. Não é uma coisa. O cara pode ser, pode cansou, aí você troca, como trocamos contra o Melgar. Mas é uma coisa que isso qualquer um pode fazer. É só correr para trás, correr e ajudar a defender. Um time com uma característica um pouco mais ofensiva, que o time tem jogado, o time tem que se dedicar. E eles têm se dedicado bastante. Não se dedicou na hora que a gente tomou o segundo gol e a gente foi punido por conta disso. E você, o que acha disso, torcedor? O Vasco vai dar a volta por cima ou o Diniz tá maluco da cabeça? Comenta aqui a sua opinião e não esquece de se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo vídeo e tchau!